Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, uma alegria muito grande estarmos aqui, juntamente, aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Dá para suspirar. Livro de Apocalipse não é fácil, não. Glória a Deus. Tem uma expressão do escritor americano Meyer Peyman. Ele disse que aquele que julga conhecer todo o livro de Apocalipse, ele tem mais coragem do que sabedoria. Glória a Deus. Então vamos lá. É a nossa quinta lição dessa revista. Hoje nós vamos adentrar na grande tribulação. Nós já passamos pelo capítulo 1, onde Jesus se apresenta à igreja, capítulo 2 e 3, onde Jesus escreve as 7 igrejas da Ásia, capítulo 4, nós vamos ter a próxima aula, né? Então hoje nós vamos dar uma introdução ao capítulo 4, que é falar sobre a realidade da grande tribulação. Hoje, 1º de maio de 2022, lição de número 5, o título é A Realidade da Grande Tribulação. Nós vamos correr um pouco, por quê? Porque é difícil de entender da primeira vez, então é uma explicação baseada no capítulo 9 de Daniel. Hoje nós vamos estudar 70 semanas de Daniel. Assimilar, para quem nunca estudou o capítulo 9 de Daniel, profecia, escatologia não é muito simples, então devido a isso nós vamos correr um pouco e ler um pouco mais hoje também. Aqui em Apocalipse, capítulo 6 e versículo de número 17, diz assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse grande dia da ira de Deus é justamente a tribulação que há de vir sobre o povo. Isso baseado em muitos estudiosos da Bíblia, isso depois que a igreja for arrebatada e levada ao céu. A igreja não passará por essas dificuldades. Vamos ver isso mais para frente um pouco. Vamos ler a introdução para a gente começar, né? A introdução diz assim: estudaremos nessa lição as 70 semanas da profecia de Daniel e sua conexão com o plano divino para Israel, a igreja e todo mundo. Então nós vamos estudar 70 semanas da profecia de Daniel, que está descrita no capítulo 9, em conexão com o plano divino para Israel, para a sua igreja e para todo mundo. O que essas 70 semanas tem a ver com Israel, com a igreja e com o mundo todo? Isso é o que nós vamos começar a estudar agora. Já falo que é missão impossível, não tem condições de falarmos sobre 70 semanas de Daniel, explicar que é difícil às vezes de entender. São palavras mais técnicas, mais históricas, tem um contexto histórico para entender. Então, não sei nem o que vai sair aqui até o final, mas esse é o objetivo de nossa lição. Se vamos conseguir, não sei. Vamos tentar, né? Então, o objetivo é estudar nesta lição as 70 semanas de Daniel. Talvez alguns que estão nos ouvindo aqui podem até nunca ter ouvido falar nas 70 semanas de Daniel. Fica difícil. Da primeira hora assim, pegar tudo ao mesmo tempo. É muito assunto. É como eu costumo falar, o poço é fundo. A minha corda é curta e a caneca é pequena. Então vai pegar pouca água, não tem como trazer muito, né? Mas tá bom. Vamos lá. Então, as 70 semanas da profecia de Daniel, que está aí descrita no capítulo 9, e a sua conexão com o plano divino para Israel, para a igreja e para todo mundo. Aí vem, depois de entender
o que a última semana de Daniel se refere ao período, que a última semana de Daniel se refere ao período de 7 anos da grande tribulação, precisamos entender também que a igreja não passará por ela. Então, depois que entendermos que essa grande tribulação que há de vir sobre o mundo, ela é os 7 anos, ou seja, ou a última semana descrita lá no capítulo 9 de Daniel, das 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel, nós precisamos entender também que a igreja não passará por ela. E para confirmar que a igreja não passará por ela, eu quero ler os 2 textuários, o de hoje, da nossa lição 5, e o textuário, ou o texto principal, da lição anterior que nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja, a lição de número 4. O textuário da lição anterior foi Apocalipse 3:10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, olha só, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Cristo está escrevendo a quem? A igreja, a uma das 7 igrejas da Ásia. E o Senhor está falando aqui que como guardaste a palavra da minha paciência, como foste fiel à palavra de Deus, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, não é na hora, te guardarei da hora da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1:10 é o texto áureo da lição de hoje, que diz assim: e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Nós lemos aqui, não sei se nós lemos, começamos lendo, né? Apocalipse 6:17, que fala sobre a ira de Deus. O que é a ira? O juízo de Deus que será derramado sobre a terra. O que é Apocalipse? A consumação de todas as coisas. Onde Deus vai cobrar daqueles que não obedeceram. Aqueles que obedeceram, teologicamente, já foram arrebatados. A igreja será arrebatada antes. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 51, o que diz lá? Lá diz que eis aqui agora vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos o que? Transformados. Num momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque isso que é corruptível há de ser revestido da incorruptibilidade, isso que é mortal há de ser revestido da imortalidade. Essa expressão do versículo 52 que diz assim: no momento, a expressão original lá é átomo, que significa tempo indivisível. Então é uma coisa rápida, então não é coisa lenta, então a igreja será tomada. Quando também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a seguir, vai falar que o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Essa expressão arrebatado quer dizer tomada à força. A expressão no original, quer dizer, arrebatar significa tomar, tirar, levar. E lá em 52, de 1 Coríntios 15, lá que nós falamos, aquele momento, a expressão original é átomo. Átomo significa tempo indivisível, então é num segundo. Então será arrebatada a igreja. E aqui, conforme nós vimos, em Apocalipse 3:10 e 1 Tessalonicenses 1:10, o Senhor nos livra da ira da futura. Amém? Glória a Deus! Eu quero ir no arrebatamento, mas se morrer, vamos ser ressuscitados em Cristo. Amém? Aqueles que estiverem em obediência ao Senhor. Maravilha. Nossa jornada hoje é impossível, mas vamos caminhar o máximo possível que a gente puder. As 70 semanas de Daniel. Bom, é difícil, mas nós vamos ter que ler aqui o capítulo 9 de Daniel para entender um pouco
Para entender um pouquinho aí, entender o que é essas 70 semanas. Não vamos vislumbrar, não vamos... Escatologia não se lê em pouco tempo, né? Não se estuda em pouco tempo. Bom, Daniel capítulo 9, versículo 24 diz assim, ó, o anjo falando para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna. Então, olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Qual povo? Os judeus. Para quê? Para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Isso é o Apocalipse. Isso é a última semana, vai acontecer, né? Deus, na consumação do século, no Apocalipse, o Senhor vai redimir, vai restaurar tudo, vai extinguir o pecado. Então, Apocalipse é tudo isso. As pragas que será lançadas sobre a terra, todos aqueles acontecimentos, é o juízo de Deus sobre a terra. É a ira, né, de Deus descrito no capítulo 6, versículo 17, da qual nós já falamos aqui que o Senhor nos livra dela. Então, aqui vem assim, ó, no versículo 25, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, em 7 semanas e 62 são 69, não é isso? As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí vem o 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, no versículo 26. Bom, no caldeirão da escatologia, muito difícil em pouco tempo nós elucidarmos isso com mais tranquilidade, porque tem um contexto muito longo, muito amplo dentro da palavra do Senhor para compreendermos isso melhor. Então, no caldeirão da escatologia aí, no fervilhar dos fatos, nós entendemos aqui que essas 7 semanas e essas 62 semanas, ou seja, 69 semanas, está dizendo aqui no versículo 25 que ela é desde a saída da ordem até o Messias. Então, o espaço dessa 69, 7 mais 62, é desde a saída da ordem, que esta saída da ordem, o que ela é? Ela está no capítulo 2 de Neemias. É quando o rei Artaxerxes ele libera Neemias de Babilônia para Jerusalém para reedificar os muros de Jerusalém. Essa é a saída da ordem. Tem duas saídas, tem a de Esdras, né? Mas não é essa. A de Esdras foi para embelezar o templo. Primeiro veio Zorobabel, uma etapa de gente, depois vem Esdras e depois Neemias. Então aqui está referindo a saída da ordem para reedificar os muros, está escrito. Então, se é para reedificar os muros, é a saída da ordem de Neemias que está descrita no capítulo 2 de Neemias, no versículo 1. Partiu daí, desde a saída da ordem até o Messias, 69 semanas. Essas 69 semanas, se calcularmos direitinho, nós não vamos ter tempo para fazer isso aqui agora, até porque vamos nos atrapalhar. Simples, no presencial dá para fazer, aqui vai atrapalhar o nosso tempo, mas vai dar justamente o ano da morte de Cristo. Se calcular desde 445, né? Desde 445, que foi a saída da ordem para reedificar os muros, até o Messias, dá justamente o ano da morte de Cristo. Eu fiz um cálculo bem rápido aqui, que eu calculei, os 69 semanas, ela vai dar 483 anos. Aí eu peguei esses 483 anos, eu tirei os 445, que foi da saída da ordem, lá de Neemias. Quando foi a saída da ordem para Neemias reedificar os muros de Jerusalém?
445 a.C. Então eu peguei os 483, que são as 69 semanas, são semanas de ano, cada um equivale a 7 anos, acho que eu não expliquei isso, né? Vai dar 483, menos 445 vai dar 38. 38, se você tirar uma diferença de 5 anos que existe no calendário, né, do romano, né, no calendário romano aí, porque se você, para estudar real a história, Cristo nasceu 5 anos antes do seu nascimento. Então tem essa diferença de 5 anos no calendário. Tirou esses 5, 483 menos 445 vai dar 38. Tirou esses 5 vai dar 33. Então o que deu aí? Desde a saída da ordem até o Messias, 33 anos da era cristã. O que aconteceu 33 anos na era cristã? A morte de Cristo. Então a palavra de Deus é verdadeira. Porque está aqui, ó. O versículo 25 do capítulo 9, desde a saída da ordem até o Messias, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, que equivale a 483 anos, que vai dar justamente no ano 33 da morte de Cristo. Então é tremenda a palavra do Senhor. Aí faltou uma semana, não faltou? No caldeirão da história, novamente, essa semana, e escatológico, no caldeirão da história escatológico, essa última semana é o que nós estamos estudando aqui, é o livro de Apocalipse. Sem muitas delongas, nós não vamos nos alongar na interpretação escatológica, que vamos acabar só complicando aí, para explicar assim é um pouquinho mais complicado, no presencial é mais fácil. Mas é isso daí. Então o que é? Cumpriu 69 semanas dessa visão do profeta Daniel aqui do capítulo 9, que é do versículo 24 ao 27. Nessa visão já se cumpriu 69 semanas e falta uma. Essa 70ª semana, ela é justamente o livro de Apocalipse que nós estamos estudando agora. E o livro de Apocalipse que nós estamos estudando, ele começa com a apresentação de Cristo para João, no capítulo 1, a carta às 7 igrejas da Ásia, no capítulo 2 e 3, e o capítulo 4 é o trono, a visão do trono de Deus, no capítulo 5, o livro selado com 7 selos, e no capítulo 6 começa propriamente dito as pragas do Apocalipse. Nós falamos na aula passada sobre o arrebatamento da igreja. Nesta aula estamos falando sobre essa 70 semana de Daniel, difícil de entender e ao mesmo tempo fácil de prestarmos atenção. E na aula seguinte estaremos falando, entrando sobre o capítulo 4, que é o trono de Deus, e aí adentraremos ao livro de Apocalipse propriamente dito. Maravilha! Entendido isso, sobre as 70 semanas de Daniel, eu quero ler uma frase aqui que diz assim: se não entendermos bem a profecia das 70 semanas, tampouco entenderemos o sermão profético do capítulo 24 de Mateus e nem entenderemos o livro de Apocalipse, uma vez que elas abrangem esses dois. Daniel 9, do 1 ao 27, fala sobre as 70 semanas determinadas sobre os judeus. Versículo 1 começa com Daniel descobrindo as traves da leitura da palavra, que os 70 anos de cativeiro profetizado pelo profeta Jeremias já tinha se cumprido. E do versículo 3 ao 23 é a oração de Daniel e a resposta de Deus. E a partir do 24 é falando sobre as 70 semanas. Vamos então para o tópico 2. Isso aqui nós estamos saindo do primeiro tópico da nossa lição. Nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro é a 70 semanas de Daniel. O segundo é a 70 semanas e Israel. E o terceiro é a 70 semanas e a igreja. É um pouco cansativo, né, falar disso assim rapidamente, mas é de suma importância. Se não entendermos, se nós não dedicarmos um pouco a leitura do capítulo 9 de Daniel para entender o que é a 70 semana que está descrita, determinada sobre o povo judeu, que está aqui no capítulo 9, versículo 24 em diante, se nós não entendermos esse texto profético, Apocalipse aqui, nós não entenderemos o capítulo 24 de Mateus, que é profético também, é um mini Apocalipse, e nós não entenderemos também nunca direito o livro do Apocalipse.
Então vamos para o segundo tópico. O segundo tópico diz assim: as 70 semanas em Israel. Aí o 2.1 diz: as 70 semanas restauração, as 62 semanas vinda e ascensão do Messias e a última semana. Meus irmãos, nós já falamos das 70 semanas e a restauração, quando falamos da saída da ordem e restauração do muro. Nós já falamos das 62 semanas, porque a soma das 7 com as 62 vai dar 69, que vai falar sobre a vinda e a ascensão do Messias e morte do Messias. Porque nós já acabamos de falar aqui que até o Messias cumpriu 69 semanas. Se calculamos até calculamos aí, deu certinho até a saída da ordem, os 483 anos das 69 semanas, justamente no ano da morte de Cristo, que é o ano 33. E o 2.3 vai falar da última semana. A última semana é justamente o livro do Apocalipse, que está descrito do capítulo 6 ao capítulo 18, a grande tribulação ali, é a última semana. Capítulo 19 é o triunfo da igreja com Cristo. Capítulo 20 de Apocalipse vai estar falando sobre o juízo do trono branco, é o juízo final, que não tem salvação ali. Ali está falando só do juízo daqueles que morreram sem Cristo, né? Que os que morreram em Cristo já foram ressuscitados, e os que morreram na grande tribulação, que não aceitaram o sinal da besta, e né, esses aí que estavam pedindo, clamando ao Senhor por justiça embaixo do trono do Senhor, está lá no capítulo 6, verso 9 de Apocalipse. Esses aí também já foram julgados, o Senhor já exerceu justiça. Então o capítulo 20 é só para os que ressuscitaram, né, para a segunda morte. É tanto que o capítulo 20, versículo 6, se não me engano, diz assim: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder o que é a segunda morte. E o que é a segunda morte? É justamente onde a morte e o inferno são lançados no lago de fogo ardente. Então essa é a última semana, 2.3. Então vamos para o terceiro tópico, as 70 semanas e a igreja. Então o 3.1, a igreja não é alvo das 70 semanas. O 3.2, a igreja não é alvo da ira divina. E o 3.3, a igreja e o templo. Diz assim: muitos expositores bíblicos creem que o arrebatamento da igreja precede o período da grande tribulação, que está do capítulo 6 ao 18 de Apocalipse. Crê-se assim pelas seguintes razões. Primeira, a partir do capítulo 4 não ocorre mais a palavra igreja até o capítulo 22 e 6. Então, do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 22 e 16, você não vê falando da igreja. Você vai ver lá no capítulo 3 e você vai lá ver depois só no capítulo 22 e versículo 16. Então, em todo o espaço da grande tribulação, você não vai ver a palavra igreja. A noiva de Cristo só aparece no capítulo 19 também, já com Cristo vindo no céu. Antes dele voltar à terra para julgar os ímpios e reinar no milênio. E no capítulo 20. E no terceiro lugar, as promessas à igreja de Filadélfia de preservá-la da hora da tribulação em escala mundial pertence a todos os crentes fiéis antes da grande tribulação, que nós lemos lá no capítulo 3 e no versículo 10, que o Senhor nos livra, né, da ira futura. Ali era a igreja de Filadélfia. O tempo da igreja é a dispensação da graça e tem a responsabilidade de alcançar este mundo perdido através da pregação do Evangelho. Então o tópico 3.3, que está falando aí sobre o tempo da igreja, está falando da dispensação da graça. Então, recapitulando esse último tópico, para terminar, as 70 semanas e a igreja. 3.1, a igreja não é alvo das 70 semanas, ou seja, não passará pela grande tribulação. Ponto. Já vimos isso no início, né? 3.2,
A igreja não é alvo da ira divina, que é a mesma coisa, a grande tribulação. Já vimos isso também, né? Que o Senhor nos livra da ira futura, não na ira, mas da ira. Então o Senhor nos livra da grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 10. E o 3.3, para encerrar, fala que a igreja e o seu tempo. Qual é o tempo da igreja? A dispensação da graça. Enquanto estivermos na dispensação da graça, é tempo da igreja. E o tempo está fechado para Israel, para os gentios. Por quê? Só abrirá a cancela para passar Israel e os gentios com o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, a igreja passará 7 anos no céu, aonde se dar-se-á 3 anos e meio, vai ser as bodas do Cordeiro, e os outros 3 anos e meio vai ser, né, primeiros 3 anos e meio vai ser o galardão, a igreja sendo galardoada, e os últimos 3 anos e meio, as bodas do Cordeiro, festa no céu. Enquanto isso, 7 anos de tribulação aqui na terra. Enquanto 3 anos e meio é uma falsa paz. Aí diz lá no capítulo 9 de Daniel que na metade da semana, que seria os 3 anos e meio, que será quebrado o pacto, porque Israel não adora outro Deus, e o anticristo vai levar a adorar outro Deus. Sendo quebrado o pacto, Israel, todas as nações voltam com Israel, e no final dos 7 anos, é quando Cristo volta com poder e grande glória, aonde todo olho verá, e ele virá com a igreja, com os seus santos, com ele. Amém? Então, que Deus abençoe. Vamos usar desse tempo da graça para nós falarmos do amor de Cristo, falar que Jesus está voltando e falar que o Senhor, a qualquer momento, vem buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Deus abençoe.